Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Italizando, o único canal que te ajuda a conquistar sua primeira vaga na área de dados. Se você está procurando uma vaga na área de dados, esse canal aqui é para você, porque eu explico tudo passo a passo como você pode conquistar a sua primeira vaga. Se você quer saber mais como isso funciona, como eu posso te ajudar, continue acompanhando aqui todos os vídeos no canal, entra no nosso grupo do WhatsApp e me acompanhe nas redes sociais também, que eu sempre posto vídeos e stories lá no Instagram, e também tenho postado vídeos no TikTok, sempre dando dicas relacionadas a como conquistar a sua primeira vaga e todo o universo que envolve a área de dados. Então continue me acompanhando e vamos aqui começar uma nova série no canal. Uma série de análise de LinkedIn, que é algo que as pessoas estão me pedindo muito lá no grupo do WhatsApp. Eu já fiz algumas avaliações de LinkedIn lá dos meus alunos dentro do grupo do WhatsApp. Se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp para fazer network, conversar com as pessoas, entender um pouco mais das situações delas e também aprender com elas, entra lá e faz network, que vai ser muito bom para você. E se você quer ter a oportunidade de ter seu LinkedIn analisado aqui no canal, entra lá também, deixa seu link que eu vou estar analisando. Galera, é o seguinte, toda vez que eu vou analisar um LinkedIn, eu gosto antes de falar por que eu consigo fazer esse tipo de análise, como eu sei que isso funciona, né, qual a procedência disso, para realmente vocês terem a confiança de que essa análise e de que os resultados da análise, né, depois que você fizer as alterações, vão funcionar. É o seguinte, eu aprendi a mexer no LinkedIn há uns 3 anos atrás, e eu comecei a receber mensagens frequentes de pessoas me oferecendo vagas para a área de dados. E eu já recebi aqui cerca de, assim, eu perdi a conta, tá? Mas se eu não me engano, foram mais de 160 mensagens enviadas para a área de dados, para a vaga da área de dados, seja de cientista de dados, engenheiro de dados, analista de dados, seja aqui no Brasil, seja para fora do Brasil, seja PJ, seja CLT, seja remoto, seja híbrido, seja presencial, seja para mudar de país, eu já recebi muitas vagas nesse sentido, tá? E todas elas estão aqui, como vocês podem ver. Vai ter, eu vou colocar lá no meu Instagram, todas as vagas que eu recebi. Todas as vagas eu vou postar lá. E aí eu quero que vocês façam uma análise, se vocês aceitariam ou não aceitariam essa vaga. Inclusive tem um vídeo aqui no canal ensinando a você avaliar a empresa antes de realmente tomar a decisão de participar de um processo seletivo ou de aceitar uma proposta. Então isso também é bastante interessante para você. Então tem uma série aqui de oportunidades que foram enviadas para mim, e algumas rolaram, algumas não rolaram entrevistas, isso depende muito, umas eu passei, outras eu não passei, mas geralmente você recebe muita mensagem, faz algumas entrevistas e poucas você realmente tem um match com a empresa. Por isso que o volume aqui é muito importante, tá? E aí, aprendendo, recebendo um monte de mensagens aqui, eu entendi como é que o LinkedIn funcionava e o que, que você precisa fazer para receber esse tipo de mensagem aqui, tá? É o seguinte, no vídeo de hoje eu vou analisar o LinkedIn do Samuel Freitas, tá? Samuel Freitas é um dos alunos que tem acompanhado as minhas aulas, está lá no nosso grupo de WhatsApp. E eu vou fazer a análise de LinkedIn dele hoje para vocês entenderem como é que funciona uma análise de LinkedIn. Eu deixei tanto o LinkedIn dele aqui aberto quanto o meu, só para a gente conseguir fazer algumas comparações, tá? A ideia não é fazer uma comparação, com que palavra que eu posso usar? Competitiva, tá? Não é para mostrar que o meu perfil é melhor que o dele. É só para mostrar o que funciona, o que não funciona, como deveria estar, como não deveria estar, tá? É nesse sentido. Aqui do lado, eu deixei uma planilha onde eu faço a matriz de avaliação do perfil do LinkedIn, que no caso hoje vai ser do Samuel Freitas. Nessa matriz de avaliação, eu basicamente coloco algumas informações importantes, que eu vou avaliar, totalizando aqui uma nota de 50 pontos. Foto de perfil e capa, headline, seção sobre experiências, formação acadêmica e idiomas, projetos, recomendação, palavras-chave, engajamento e autoridade, para no final dar uma nota aqui. E no final também eu falo o que seria uma nota ideal para você começar a ter um LinkedIn que vai começar a gerar resultados para vocês, tá? Então fica comigo aqui até o final, que a gente vai, que vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso, tá bom?
Então vamos lá, vamos começar aqui. Primeiro, coisa que a gente tem que analisar é a apresentação da pessoa. Isso pode parecer simples, pode parecer insignificante para a maioria das pessoas, mas isso faz bastante diferença. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui e vocês podem ver que o meu fundo não é dos melhores, tem um pouco de sujeira no meu fundo. A minha apresentação visual também hoje não é das melhores. Vocês podem perceber que eu estou com uma camisa de moletom e aqui atrás de mim tem uma outra camisa pendurada. Então, normalmente, para a pessoa que está assistindo esse vídeo, se ela for uma pessoa um pouquinho mais exigente, isso interfere na avaliação dela sobre o meu vídeo. No LinkedIn, vai funcionar da mesma forma. A sua aparência realmente importa. Eu estava conversando com um colega de trabalho esses dias. Eu ainda tenho um perfil meio high school. Então, a maioria das minhas roupas hoje, ela ainda tem um tom ali meio jovial, meio adolescente. E para o que eu estou buscando, para o que eu estou procurando no momento, talvez valesse a pena um reposicionamento, um rebrand do que eu tenho utilizado como roupa. Talvez uma coisa mais social, mas que não fugisse tanto do meu perfil. Por exemplo, eu não gosto de usar roupa social. Então, uma camisa polo, algo que fizesse um pouco mais, trouxesse um pouco mais de formalidade, ia fazer sentido para o que eu estou procurando. Aqui no LinkedIn funciona da mesma forma. No caso do Samuel, para mim, a foto de capa dele e a foto de perfil estão ok, estão muito boas. Ele deixa aqui algumas coisas relacionadas à informação, às informações dele. Então tem um e-mail aqui, tem algumas informações, tem uma capa bonita. A foto de perfil também está bem formal, um fundo branco, somente a aparência dele. Vocês podem perceber que, de certa forma, talvez o dele até esteja melhor do que o meu, porque aqui o meu tem um pouco de informação no fundo, tal. Era uma foto que eu tirei no dia do meu casamento, eu estava um pouquinho mais formal. Aqui eu utilizei uma foto num evento que eu fui, é uma foto que eu gostei, que deu para ficar de capa, mas assim, não é um fator super importante aqui, mas ele começa a ser importante no momento em que você não utiliza isso muito bem. Se você tem uma foto muito informal aqui, começa a contar ponto, tá? É mais ou menos assim. Hoje em dia, para o mercado, você ser formado é importante, mas não é nenhum diferencial. É como se precisasse estar lá. Se não estiver, aí já começa a contar ponto. É aquilo que ninguém repara, mas se não tiver, todo mundo vai notar. É mais ou menos essa lógica da capa, da sua foto de perfil e da capa. Então, no caso dele, trazendo aqui para a matriz de avaliação, eu vou dar uma nota 4. Por que eu vou dar uma nota 4 e não 5, né? Que aqui é uma avaliação de 0 a 5. Vocês vão entender um pouquinho melhor quando eu começar a falar sobre a headline. A foto, ok. A capa, assim como a headline, que a gente vai comentar um pouquinho, deixa ligeiramente confuso qual é realmente a habilidade dele, o que ele realmente é, qual que é a função dele dentro do mercado de trabalho. Porque ele atira para duas vertentes diferentes. Ele olha para análise de dados e também TI, tanto que ele comenta aqui embaixo, automação e infraestrutura Linux em Windows. Então aqui está um pouco complicado de entender se ele é analista de dados ou se ele é analista de TI, de tecnologia da informação. E ele deixa essa mesma ambiguidade aqui na foto de capa. Então eu faria essa alteração aqui na foto de capa. Eu deixaria, então vou fazer um comentário aqui, deixaria uma única profissão associada. Tá? É muito importante você fazer isso, você deixar claro qual é a sua função, qual é o seu cargo, tá? Eu tenho até um dos vídeos aqui no canal que eu comento mais sobre isso e deixo algumas palavras-chave que você pode usar para funções e cargos na área de dados. Então, aqui eu deixei algumas, tá? Vou só compartilhar aqui com vocês funções e cargos. Cientista de dados, analista de dados, engenheiro de dados, analista de business intelligence, engenheiro de machine learning, arquiteto de dados, analista de BI, especialista em IA, analista de big data, analista de dados sênior, que é a mesma coisa que analista de dados, só que com sênior, tá? E aqui outras ferramentas que você pode utilizar, que são palavras-chave que os recrutadores buscam, técnicas e metodologias que também são bastante buscadas. Aqui eu tenho uma parte que o pessoal também coloca na descrição das vagas, que é na manipulação e análise de dados, visualização de dados, machine learning, NLP
estatística e ETL Data Engineer. São essas principais habilidades que um profissional de dados precisa ter em diversas áreas e que você pode utilizar como palavra-chave ali, tá? Então, só dando uma pincelada aqui para vocês. Se quiserem que eu compartilhe essas palavras-chave do que mais tem sido buscado aí dentro do LinkedIn, só entrar lá no nosso grupo do WhatsApp ou pedir aqui embaixo nos comentários do canal, tá? Ixi, grudei uma bala aqui na blusa. Mas tudo bem, vamos lá. Então, continuando. Beleza, 4 já é uma boa avaliação e foto de capa perfil, headline. Aí que entra o problema. A headline dele tá interessante. Ele utiliza o mesmo formato que eu utilizo aqui, tá? Então, é legal você colocar a informação da empresa aqui. Muitas pessoas colocam assim. Eu acho que funciona bem, dá um bom destaque para o seu LinkedIn. Também, eu fiz essa alteração de headline recentemente, tá? Antes estava um pouco mais informacional. Deixei ela um pouco mais enxuta. Coloquei que eu sou pós-graduado em Data Science, sou especialista em marketing, em dados, em data para marketing, SQL, Python, Spark, R, Machine Learning e GenAI, tá? No caso dele, a headline está interessante, mas ela deixa essa ambiguidade. Essa ambiguidade aqui, quando você deixa o recrutador com dúvida daquilo que você corre sérios riscos dele optar por outra pessoa que está com um perfil mais adequado para aquilo que ela está procurando. Então, no caso dele, essa headline aqui, com essa ambiguidade, acaba deixando o recrutador com dúvida. E no caso, eu estou até pensando aqui se eu avalio com uma nota 2 ou 3. Eu vou adotar como 2,5, tá? Vamos ficar no meio ali do caminho. Acho que fica mais justo. Por quê? Porque é uma boa headline, só que ela traz ambiguidade. E trazendo ambiguidade, ela prejudica o seu perfil. Então, assim, eu colocaria aqui como comentário, retirar a ambiguidade. Deixar somente a profissão de interesse. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é que a headline é boa, mas que traz essa dúvida para o recrutador, e trazendo essa dúvida para o recrutador, a sua nota para essa seção específica do LinkedIn cai bastante, tá? Eu poderia facilmente aqui dar uma nota 4 ou 5, mas por conta dessa ambiguidade, acaba pecando ali um pouquinho, tá? Vamos olhar um pouquinho da seção sobre agora. Eu quero mostrar para vocês o que seria uma seção sobre bacana, tá? Até a minha dá para melhorar, que eu foquei em deixar mais minhas experiências e resultados. Deixa eu colocar o perfil. Eu vou ter que... Putz, acho que eu vou ter que... Deixa eu ver se dá para ir pro lado aqui. Não, não dá. Queria colocar... Deixa eu ver. Vou ter que alongar aqui. Português. Só para ficar mais fácil de vocês lerem, tá? Vamos descer aqui. Legal. Então, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui nas diferenças. Eu gostei, já vou adiantar, da seção sobre dele, mas eu faria algumas melhorias. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. A vivência em contextos complexos e de alta responsabilidade possibilitou o desenvolvimento de habilidades que unem análise de dados, gestão de TI e automação de processos, sempre orientada para a entrega de resultados concretos e melhoria de indicadores. Bom texto. Bom texto, mas subjetivo ainda no sentido de, beleza, fiz isso, é interessante, mas tá, fala um pouco mais dos resultados de fato, mostra coisas concretas. Aí depois ele continua. Em ambientes desafiadores como o Exército Brasileiro, conduz equipes técnicas em operações críticas, garantindo continuidade operacional, resolvendo problemas complexos relacionados à infraestrutura e suporte a usuários. Com isso, consolidei competências em administração de bancos de dados SQL, manipulação avançada de planilhas Excel e desenvolvimento de dashboards interativos em Power BI, que permitiram transformar dados brutos em insights estratégicos para decisões de marketing em processos internos. Até agora, vamos continuar lendo, tá? Só para eu fazer esse comentário. Em paralelo, ampliei minha atuação em front-end PHP. Olha lá, ele já traz duas funções dele. Uma função mais relacionada a dados e outra função que é mais relacionada a desenvolvimento. Ampliei minha atuação em front-end, mantendo sistemas institucionais, conduzir rotinas de backup,
elevando a confiabilidade operacional e segurança da informação. Durante projetos acadêmicos e pessoais, implementei soluções de análise de leads e monitoramento de métricas de performance. Aqui já mais voltado para dados. Dessa forma, minha abordagem combina visão analítica, engenheiro de processos com viés estratégico e sistematização de rotinas em contextos voláteis, sempre com foco em eficiência, redução de falhas e otimização de recursos. O texto, ele tá em si muito bom, ele é uma venda do perfil dele muito bacana, mas bastante marqueteira. Não é bastante marqueteira. É bastante formal, eu diria assim. É aquilo que parece que não foi escrito necessariamente por ele, sim um texto acadêmico. Sabe quando você precisa fazer aquele TCC? E você precisa colocar com palavras rebuscadas? Então, tá, o perfil dele tá assim. Nada contra isso, mas daria para melhorar. Aqui ele ainda traz a ambiguidade. Apesar dele trazer a ambiguidade aqui, ele seleciona essa ambiguidade com esse parágrafo aqui. Ó. Dessa forma, a minha abordagem combina a visão analítica e engenharia de processos. Por quê? Porque ele é um cara que traz uma visão de dados e uma visão de desenvolvimento, de TI. Isso é interessante para o perfil dele, para o currículo dele? É. Mas talvez não seja a melhor abordagem para quem está procurando algum perfil como o dele. Ele pode trazer isso no speech e em algumas vagas específicas que combine, por exemplo, já participei de um processo seletivo da Dell que combinava conhecimentos de desenvolvimento com análise de dados. Mas ele pode trazer isso na fala, numa entrevista. Isso acho que faria mais sentido, seria mais interessante, caso a vaga necessite. Caso não, foque somente na parte de dados. Vamos dar uma olhadinha aqui no meu caso. O que eu fiz? Eu coloquei tudo que eu fiz nas minhas 3 experiências. Então, na Corebase, eu liderei a automação do pipeline de dados da operação de marketing, integrando múltiplas fontes, como VTEX, Google Analytics, etc., com apps script e Supermetrics. Criei dashboards, reduzindo 24 horas semanais de tarefas manuais. É isso aqui que eu estava falando, ó. O resultado prático. Reduzindo 24 horas semanais de tarefas manuais do time e aumentando o ROI médio de mídia em 5 vezes. O projeto impulsionou novos contratos com grandes clientes. Também conduzi uma análise de performance digital para entender a queda de alcance orgânico e a alta taxa de rejeição no site de 72%. Identifiquei redução de 50% em mídias. Identifiquei redução de 50% em mídias e falhas nas páginas de produto, que não destacavam os itens responsáveis por 80% do faturamento. Após reposicionar as campanhas e otimizar as páginas, a rejeição caiu para 52% e o ROI subiu de 2 a 3 vezes em 6 meses. Então, veja como eu estou focando no resultado. Então, enquanto dele está mais acadêmico, um texto mais acadêmico, o meu está mais marqueteiro, digamos assim. Na Vital, eu estruturei o pipeline completo da área experiência do cliente, B2B, desde o envio de NPS via Qualtrics, extração automatizada em Python e armazenamento BigQuery, até a visualização em Power BI. As análises de satisfação e NPS mobilizaram as áreas internas, padronizando o SLA em 3 dias, reduzindo 15% das falhas sistêmicas e criando novos projetos como o sistema de faturamento que diminuiu a inadimplência. Desenvolvi ainda um modelo de regressão logística para prover cancelamentos de ordens de serviço, com acurácia de 85%, 7 pontos percentuais acima da média. O piloto atingiu 83% de taxa de instalação, superando a meta corporativa. Em outro projeto, criei um modelo de score geográfico para indicar o plano ideal por região, reduzindo 8% da inadimplência e otimizando as vendas. Na Elo, responsável pela mensuração de campanhas, ofertas e benefícios. Desenvolveu a metodologia de mensuração baseada em grupos de controle sintético, segmentando clientes em carteira novos e ativados. Essa abordagem eliminou vieses e passou a guiar decisões de marketing em contratos de parceria. E aí coloquei um impacto direto aqui, mais de 1 bilhão de resultado incremental comprovado e redução de mais de 100 milhões em estratégias ineficientes. Então perceba que está muito mais marqueteiro aqui a minha parte de sobre, porque ela traz os resultados daquilo que eu fiz de fato. Então isso é bastante importante na seção sobre. Então no caso dele, não está uma seção ruim, eu vou dar uma nota 3, mas eu colocaria aqui, retirar a ambiguidade e focar em resultados. Mas aqui a nota 3 é mais pelos resultados do que na ambiguidade, tá? Porque eu acho que o texto ficou bom. Legal. Agora vamos para a seção de experiências, tá? Tem uma seção de features aqui, que eu coloco algumas outras informações, mas a gente já volta para cá na parte de projetos. Na atividade a mesma coisa, vamos para a parte de experiência. Na parte de experiência,
eu deixei basicamente, eu coloquei na seção sobre, só que de uma forma mais aberta, né? Escrevi um pouquinho mais. Então aqui tem só uma experiência a mais aqui, que é como mentor na Soul Junior. Inclusive, a Soul Junior é uma iniciativa que ajuda juniores a ganharem a primeira experiência ali no mercado de trabalho. É uma iniciativa voluntária, mas que te ajuda a vivenciar o mercado de fato para você conquistar a sua primeira experiência. Então aqui, da mesma forma, eu coloquei o que eu julgo importante aqui para essas minhas funções e importante também. Vamos dar uma olhadinha aqui como está o do Samuel. Então tem as atividades aqui dele e aqui, ó, analista de TI Júnior. Então já começa aqui, o primeiro erro. No caso dele, ele já está dizendo que ele é analista de TI, não analista de dados, tá? Ele já tem uma boa experiência, um bom tempo lá dentro do Exército Brasileiro, mas ele está se posicionando como um analista de TI. Coordenação de equipes técnicas em atividades, revisão de planilhas, administração de banco de dados, manutenção de front-end, gestão de sistemas, operação do sistema Linux. Então você pode perceber que basicamente tudo que ele está fazendo aqui é relacionado à parte de TI. Então eu mudaria isso aqui completamente, focando somente na parte de dados e trazendo os resultados daquilo que ele fez. Então, existe uma aula aqui no canal onde eu falo como você consegue adaptar suas experiências para a área de dados. Então, no caso dele, ele precisaria adaptar todo esse descritivo aqui para a área de dados. Então, por exemplo, aqui eu coloquei meu projeto, né, meu principal escopo aqui, mensuração de campanhas e benefícios. Sou responsável pela mensuração, desenvolver a metodologia, blá, 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 blá. Impacto na companhia, eliminação de viés no relatório de marketing, direcionamento estratégico para ajuste, cancelamento ou extensão de parcerias com base em resultados reais, geração de receita, redução de custo. Na Vital, coloquei a mesma coisa que eu coloquei na seção sobre, porque eu não consegui expandir um pouco mais porque tem limitação de caracteres. Então, tudo isso aqui, ó, é importante. Além disso, você precisa colocar, muito legal que ele colocou aqui, certificados, e é também interessante você colocar palavras-chave, né? Quais são suas habilidades, as habilidades envolvidas aqui. Então, no caso, ó, pode perceber que o que tem de análise de dados aqui é validação de dados, análise de dados, SQL e Microsoft Excel. O resto, mais parte de soft skills e outras coisas relacionadas a TI. Aqui, como estagiário de TI no Senai, mesma coisa. Está muito focado em TI o perfil dele. Então, vai ser realmente complicado algum profissional de análise de dados reconsiderar o perfil dele para uma vaga de dados. No meu caso aqui, se eu entrar no Daelo, tem bastante coisa de soft skills também, mas tem modelagem de dados, marketing, estatística, big data, ciência de dados, JavaScript, machine learning, ETL, banco de dados, estatística, deep learning, business intelligence, aprendizagem de imagem, de máquina, Google Analytics, site learning. Então, são todas skills mais relacionadas à área de dados. Então, para o caso dele, na parte de experiências, pecou bastante aqui, então precisa fazer todas essas melhorias. Então, em experiências, eu daria uma nota 1 aqui no caso, se ele quiser direcionar o perfil dele para a área de dados. Se fosse para a área de TI, eu daria uma nota 3, tá? Uma nota 3 porque falta focar em resultados. Isso, falta focar em resultados. Então, eu daria uma nota 3 aqui nesse caso e colocaria mais skills que ele tem, tá? Então, para dados, nota 1, tá? Em experiências. Então, adaptar experiências para a área de dados. Legal. Formação acadêmica. Vamos dar uma olhadinha aqui na formação acadêmica dele. Ele tem o ensino médio técnico profissionalizante em informática. Olha, isso aqui eu diria que é importante, muito talvez mesmo, para estágio e para vagas júnior. Mas a grande verdade, galera, é que eu fiz Senai. Fiz curso profissionalizante no Senai, fiz curso técnico na ETEC. Isso me ajudou, de certa forma, a ingressar como jovem aprendiz no mercado. Me deu algumas habilidades específicas, que permitiu ganhar um pouquinho mais ali, de profissionais que não tinham estudo nenhum.
Mas para a área de dados, isso é muito pouco relativo, tá? Muito pouco relevante, né? Não é relativo a palavra, é relevante, tá? Mas pode deixar aqui, não tem problema. Faculdade Superior de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Bacana. Ok. Não terminou ainda. Vai terminar. Tá aqui programado para terminar em 2026. Então, ok. Seria legal você colocar um descritivo aqui, da mesma forma que você colocou para o técnico aqui, tá? Até para destacar um pouco mais as palavras-chave aqui no seu perfil. Então, para o seu caso, como você está fazendo uma faculdade superior em tecnologia, em análise de desenvolvimento de sistemas, acho que está bacana. Vou dar uma nota 4. Apenas colocaria um descritivo para reforçar habilidades. Só para comparar com o meu, hoje eu sou formado em engenharia eletrônica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Não coloquei muito mais informação além disso. Deixei meu curso aqui no Senai, na ETEC. Sou pós-graduado no INSPER, em Data Science e Decisão, e estou fazendo pós-graduação na Anguera de Engenharia de Dados e Inteligência Artificial. Então está um pouquinho mais completo, mais robusto aqui. E também coloquei, tá vendo? Palavra-chave, palavra-chave. A descrição tá fraca, mas tem as palavras-chave aqui, tá? Legal. Idiomas. Pelo que eu vi, o idioma dele tá em português, não tem idioma em inglês e não tem nenhum aqui, ó, limited working proficiency. Então, ele tá colocando aqui, deixa eu ver como tá o meu aqui. Skills, blá, 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 languages. Full professional proficient. Deixa eu ver como dá pra como fica a alteração disso aqui, ó. Eu coloquei no caso aqui avançado, que é o meu caso. Eu sei falar inglês, então eu deixei avançado. No caso dele, ele está deixando limitado. Provavelmente é um inglês ali mais intermediário para entender textos, mas provavelmente tem dificuldade de conversar. Então, em idiomas, vou deixar nota 3, que é uma nota de intermediário. E por que o inglês aqui é importante? Porque é uma oportunidade de você expandir os seus horizontes. Então, existem bastante oportunidades em inglês também que podem contribuir para você encontrar as primeiras vagas, fora que você vai ganhar mais por isso, tá? Então, aprimorar o inglês eu colocaria aqui na parte de idiomas. Legal, agora vamos dar uma olhadinha aqui na parte de projetos se tem alguma coisa. Tem algumas licenças e certificados, isso aqui é interessante. Isso aqui conta ponto também. Eu vou incluir esses pontos em projetos, tá? Mas vamos ver se ele tem aqui alguma coisa de projetos, top skills legal. Mas ele não tem nenhuma seção aqui de projetos. É interessante você colocar uma seção de projetos aqui, tá? O que seria uma seção de projetos? Pode ser uma feature só de projetos ou pode ser uma feature como essa minha aqui, ó. Feature onde eu coloquei meu CV, meu canal, um pouco sobre mim. Aqui tem um hackathon que eu participei, mas eu posso colocar também outros links, como o link do GitHub e etc., que vão ajudar nesse sentido, tá? Então, isso é bastante interessante. Outro ponto importante, que eu acabei não olhando aqui, é que dentro do seu perfil, talvez não apareça aqui para mim. Deixa eu ver se eu colocar em More. Sim, perfil, recomende, report, this profile. Não tem. Então, o que acontece? Aqui dentro existe uma opção de você preencher informações de que tipo de emprego você está buscando. Então, eu coloquei Data Scientist, Data Analyst, Data Engineer, Marketing Data Analyst. Pode ser remoto, híbrido ou presencial em São Paulo, ou remote, né? Eu posso começar imediatamente e eu aceito part-time, full-time, contrato ou temporário, tá? E estou aberto ao trabalho, mas somente recrutadores podem ver essa informação e não é aberta para todo o público. Então é outra coisa que você pode preencher aqui. Então faltou uma seção aqui um pouco mais detalhada de features, vou dar a nota 2 pelos certificados, tá? Então, deixar aqui para criar um portfólio.
Legal. Recomendações. O meu não tem recomendações, o meu acho que só tem uma única recomendação. Não é algo dos mais importantes aqui, tá? Mas tem essa recomendação aqui, dei uma recomendação para a Giovana também, e foi isso. Mas pode ser interessante quando você estiver subindo na sua carreira. Você pedir recomendações para profissionais que trabalharam com você para dar mais visibilidade para o seu perfil. Como aqui não tem, eu vou deixar, nesse caso, 0, tá? Zerado. Pedir recomendações. Legal. Agora falando sobre palavras-chave SEO. No contexto geral, tá? Vamos ver o que faltou aqui. Na minha opinião, ambiguidade. Faltou um pouquinho de palavra-chave aqui na descrição da faculdade. Aqui tá bacana. No contexto do perfil dele como um todo, eu daria nota 3. E essa nota 3 seria principalmente pela ambiguidade aqui de profissões, tá? Então, eu acho que tá bacana, tá um perfil bacana, mas gera essa dúvida. Então, retirar a ambiguidade de palavra-chave. E por último, engajamento e autoridade, que é estar ativo na plataforma. Fazer postagens. Então, ó, você pode perceber que eu tenho algumas postagens aqui, algumas que viralizaram, outras que não viralizaram. Então, é interessante que você seja um usuário ativo, assim como você é em outra rede social, como o Instagram, por exemplo. Vamos ver aqui no caso dele o que tem de atividade. Repostou, repostou, repostou. Um post há um mês atrás, então isso é interessante. Então, aparentemente, ele até tem um perfil mais engajado aqui dentro do LinkedIn. Mas um ponto que conta negativamente é que ele tem poucas conexões. Hoje ele só tem 98 conexões. Isso limita a quantidade de oportunidades que ele recebe dentro do LinkedIn. Então, tente se conectar mais com profissionais da área de dados e também tech recruiters, tá? Recrutadores. Isso vai ser importante aqui para você, para gerar um pouquinho mais de autoridade. Postar os seus projetos aqui também, aquilo que você tem aprendido, é interessante. Então, para engajamento e autoridade, eu também vou dar nota 3. Vou colocar aqui gerar mais conexões. Postar e comentar mais. Além de aplicar para vagas. Vagas e mandar mensagens para recrutadores. Perdão. Saúde. Legal. Se a gente somar aqui, vamos ver qual vai ser a nota dele. Não tá funcionando, não. Acho que é por conta do 2,5 aqui. Ele tá entendendo como data. 2,5. 25,5. Ou seja, é um perfil intermediário. Metade da nota ali. E o principal ponto de atenção aqui é a ambiguidade do perfil. Isso pode estar gerando dúvida no recrutador e, portanto, ele não tem recebido mensagens por conta disso, tá? Então, uma nota 25,5 é um perfil intermediário ali. Não é dos piores perfis que eu já vi, nem dos melhores. É um perfil bem intermediário mesmo. Então, fazendo essas melhorias aqui, tendo essas melhorias, né? Vamos parar para pensar aqui, ó. Tirando essa ambiguidade, a gente colocaria aqui uma nota 5, talvez. Focar nos resultados, a gente poderia dar mais uma nota 5. Adaptar experiências para a área de dados, a gente poderia dar uma nota, vamos supor, na primeira vez não fique tão bom. Vamos deixar uma nota 4.
Formação acadêmica, deixa 4. Idiomas, tem que aprimorar. Criar um portfólio, vamos colocar uma nota 5 aqui. Recomendações, dá para colocar uma nota 3. Palavra-chave, retirando a ambiguidade, 5. Engajamento e autoridade, dá para aumentar para 5 também. Olha como a gente consegue melhorar esse perfil aqui com poucas coisas, com poucas ações, você conseguiria melhorar esse perfil aqui e torná-lo mais atrativo. Então, são pontos aí que se você fizer, você vai conseguir bons resultados. Agora falando de notas, tá? Abaixo de 25, vamos lá. Abaixo de 25, dificilmente você vai receber algum tipo de contato. Então, eu diria que uma nota abaixo de 25 é pouca propensão de contato. Ou nenhuma, eu diria. Entre 25 e 35 é um perfil intermediário. Mais perfil intermediário com potencial de contatos, que é o caso do Samuel Freitas aqui. Ele pode receber contatos, mas ele precisa dar uma pequena melhorada, tem um potencial aqui. Acima de 35, já precisa estar recebendo algumas mensagens, tá? Não, vamos colocar assim, ó. Entre 35 e 40, bom perfil, com detalhes a serem ajustados. E acima de 40, perfil campeão. Que é o que vai receber mais mensagens, como é o meu caso aqui, tá? Então aqui, ele precisa tirar essa ambiguidade urgentemente. Ele pode chegar aqui a um perfil campeão com poucas ações, que são as ações que eu comentei aqui no vídeo, tá? Então, essa é a avaliação do LinkedIn do Samuel Freitas. Se vocês gostaram dessa avaliação, se vocês querem que eu faça uma avaliação do perfil de vocês, comenta aqui embaixo ou entra lá no nosso grupo WhatsApp. Eu sempre deixo o link de todos os meus contatos aqui embaixo. Também me acompanhe nas outras redes sociais e me segue aqui dentro do LinkedIn. Antes da gente finalizar esse vídeo, vamos aqui rapidamente dar uma nota para o meu, tá? Foto e capa, vou dar 4. Headline, como eu já testei várias funcionam, eu vou deixar 5. Na seção sobre, que eu melhorei recentemente, eu vou deixar 5 também, porque eu foquei nos resultados. As minhas experiências estão bem claras, então eu vou deixar 5 também. Formação acadêmica, eu vou deixar 4 por enquanto, eu acho que um mestrado aqui traria mais peso ao meu perfil no momento. Idiomas, eu falo inglês, sempre precisa estar melhorando, então eu vou deixar 4. Projetos é o que mais meu perfil peca aqui, então tem pouca coisa relacionada a projeto, eu preciso documentar isso de uma melhor forma. Então eu vou deixar nota 2 porque eu tenho alguma coisa aqui ainda na seção de projetos. Recomendação, eu só tenho uma, vou deixar 0 aqui por enquanto, tá? Palavra-chave SEO é o que mais funciona, é o que eu mais foco, então eu vou deixar 5. Engajamento e autoridade, eu tenho postado bastante, tenho me conectado com pessoas, tenho conversado com pessoas que fazem pergunta aqui no LinkedIn, então eu vou deixar 4, vai. Porque talvez eu possa crescer mais aqui nesse sentido. E aí, ó, podem perceber que eu tô com uma nota 38 aqui, porque eu tirei pontos principalmente desses dois aqui. Então, ó, 8 pontos eu deixei aqui em projetos e recomendação.
mas vocês podem perceber que, apesar de não alcançar aqui um perfil campeão nessa pontuação que eu estou me dando, eu já recebo muitas vagas. Então, se eu colocar a parte de portfólio aqui, a tendência é que isso daqui vá para um perfil campeão e melhore ainda mais o meu perfil e receba ainda mais mensagens. Na última vez que eu atualizei o meu LinkedIn, que foi aquela vez que a gente conversou em junho, de junho para cá eu recebi 60 mensagens. Então são 3 meses, 60 mensagens, quase 20 mensagens por mês. Para você que não tem noção do quanto isso é importante, receber mensagens no LinkedIn de possíveis propostas, tem aqui, deixa eu achar aqui rapidamente, aqui, a taxa de empregabilidade quando você tem um perfil otimizado e quando você não tem um perfil otimizado. Olha só. Se você só se aplica para vagas, a sua taxa de empregabilidade é 0,4% em média, de uma simulação que eu fiz aqui de uma pessoa que fez 475 aplicações, 50 entrevistas e recebeu 2 propostas. Aí eu fiz uma simulação com o meu, 11 abordagens, 6 entrevistas, uma proposta. Taxa de empregabilidade de 9%, 22,5 vezes mais do que quem só aplica para vagas. Por isso que ter um perfil no LinkedIn ajustado é tão relevante, tá? Então, são só alguns dados aqui para trazer para vocês o quanto isso pode funcionar. Vocês gostaram do vídeo? Se tiverem alguma dúvida, comenta aqui, entre em contato comigo, me segue nas redes sociais, entra no nosso grupo de WhatsApp de Networking e eu vejo vocês na nossa próxima análise de LinkedIn. Muito obrigado, até a próxima.